Afinal, o que são vírus? Como eles agem no nosso corpo e por que uma simples gripe pode ser tão perigosa e evoluir para uma pneumonia? Como nosso corpo se defende e como nossas atitudes também ajudam tanto na nossa recuperação quanto na diminuição da disseminação de doenças. Pegue um café e acompanhe o vídeo até o final. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, todos eles podem invadir nosso organismo e produzir doença, que são as doenças infecciosas. Esses micro-organismos que causam doenças em nós, humanos, são chamados de patógenos. E como qualquer outro organismo, o patógeno está querendo viver e procriar. E eles procuram o humano para se hospedar, pois é um ambiente rico em nutrientes, aquecido e agradável, e que se renova constantemente. Os vírus são micro-organismos que vivem dentro das nossas células e utilizam nossos mecanismos de síntese de proteínas para se replicar e se espalhar. Existem várias formas e tamanhos diferentes de vidas celulares. Vejam alguns exemplos de morfologia viral. Como pode ser observado, existem os vírus de DNA, como o herpes e o adenovírus, e os de RNA, como influenza, raiva, cachumba e o coronavírus. Nosso corpo normalmente abriga muitas espécies de vírus. A maioria deles vive em simbiose, ou seja, não causam doença. Porém, eles podem vir a causar alguma doença se o nosso sistema imunológico estiver enfraquecido, ou se esses vírus forem para regiões estéreis do nosso corpo. E claro, tem os vírus que não vivem em simbiose conosco e que, se formos infectados, iremos desenvolver uma resposta para eliminá-los, para não ficarmos doentes. Quando um vírus entra no nosso corpo, ele pode fazer parte do grupo de vírus que vive em harmonia conosco, sem causar danos, que é a flora normal, e então vai se multiplicar. Isso é denominado colonização. Mas quando o vírus se multiplica em um local estéril, onde ele não deveria estar, então teremos uma infecção, como quando os pneumococos se multiplicam nos alvéolos, causando a pneumonia. Infecções resultantes de vírus da flora normal, que geralmente não são considerados patógenos, são chamados de infecções oportunistas. Elas ocorrem quase exclusivamente em hospedeiros, em pessoas que estão com o sistema imune mais baixo. Os vírus são oportunistas, pois tiram vantagem da deficiência da imunidade do hospedeiro, mas raramente causam doença em um hospedeiro sadio. Os vírus pegam carona em nossas células e se apropriam do nosso metabolismo. Assim, nossa energia é direcionada para a produção de novas partículas virais. Além disso, causam sintomas como a tosse e o espirro, que ajudam a espalhar a infecção para outros hospedeiros. Uma pessoa resfriada produz até 20.000 gotas em um único espirro, todas transportando rinovírus ou coronavírus, por exemplo. A replicação, ou seja, a reprodução do vírus, envolve algumas fases. O desmonte da partícula infecciosa, que entra dentro da nossa célula e começa a replicar seu DNA e produzir proteínas virais pelo sistema de transcrição e tradução de nossas células, e depois se reorganizam e montam esses componentes, formando as novas partículas virais. Uma única partícula viral que infecta uma única célula hospedeira pode produzir milhares de partículas novas nessa célula infectada. Quando a multiplicação viral é muito aumentada, provoca a morte da célula hospedeira, que sofre rompimento ou lise, e assim ainda libera as partículas virais para as células vizinhas. É necessário destruir a célula infectada para acabar com a infecção. As infecções virais sempre vão causar uma resposta imune do nosso corpo, levando a uma inflamação. Vamos ver os mecanismos de lesões celulares induzidas pelo vírus. Após entrar na célula, o vírus vai se multiplicar no citoplasma e alguns antígenos virais serão expostos na membrana, que servem para avisar que tem algo diferente lá dentro da célula. Então, a célula pode sofrer um efeito citopático direto, que leva ao rompimento das membranas devido à multiplicação viral, ou então o vírus não mata a célula, mas os antígenos virais que estão na membrana da célula são reconhecidos por células NK e linfócitos T, que reconhecem a célula infectada e as matam.
Nós ainda temos macrófagos que secretam enzimas e também agride a célula que contém o vírus. O nosso sistema imune mata a célula por lise ou apoptose. Então, todo esse processo vai levar à inflamação. Ocorre aumento do fluxo sanguíneo para áreas de lesão para que ocorra maior recrutamento de células inflamatórias e de componentes de reparo e recuperação, e as citocinas pró-inflamatórias promovem a febre e desencadeiam respostas catabólicas. Sinais leves de inflamação são importantes, por exemplo, a febre aumenta a temperatura do corpo, e essa temperatura corporal elevada pode inibir a reprodução do vírus. E se quiser saber mais sobre por que temos febre, é só clicar aqui em cima que nós já temos um vídeo só sobre isso. Então, para causar uma infecção, o vírus deve encontrar o hospedeiro, entrar no hospedeiro, multiplicar-se e espalhar, e causar lesão tecidual no hospedeiro, seja diretamente com a liberação de citotoxinas, por exemplo, ou indiretamente com uma resposta inflamatória. E muitas infecções são subclínicas, elas não produzem qualquer manifestação óbvia de doença. A infecção tem uma linha do tempo a ser seguida. Ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. A maioria das infecções curam espontaneamente, como é o caso do resfriado comum, causado pelo rinovírus. Quando você vai no médico e sai de lá bravo porque ele fala que é uma virose, meio que a virose é assim mesmo. A gente cuida dos sintomas e geralmente ela vai embora. Mas quando o sistema imune não é capaz de controlar a infecção aguda ou crônica, a infecção pode resultar até na morte do hospedeiro. Se você estiver achando esse vídeo interessante, então eu peço sua contribuição. Não te custa nada de dinheiro e me ajuda muito. É só você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim você me ajuda na divulgação e eu posso continuar gravando os vídeos para vocês. E também vejam os outros vídeos do canal. Vou deixar uma série de links para vídeos que têm ligação com o tema dessa aula aqui nos comentários. Mas vamos lá. E como nós nos defendemos desses vírus? Nós temos várias linhas de defesa contra os vírus. Eles não entram na gente assim tão fácil. A primeira barreira que eles encontram é a nossa pele. Se não tivermos nenhum machucado na pele, os vírus não passam. Por isso é tão importante lavar as mãos, pois mesmo pegando em algo contaminado, se nós não levarmos as mãos até a boca ou olhos e lavarmos as mãos de maneira adequada, eles serão eliminados mesmo após o contato com as nossas mãos, sem entrar em nosso corpo. E como eu disse, não devemos levar as mãos até os olhos, boca ou nariz, pois essas barreiras são menos resistentes. A melhor estratégia é a prevenção por vacinação. Os programas de vacinação são um sucesso. Veja o exemplo da poliomielite, a diminuição do número de casos após a aplicação das vacinas. Eu espero de coração que você não seja uma daquelas pessoas que negam a ciência e colocam a vida de crianças em risco por achar de forma equivocada que a vacina faz mal. Muito pelo contrário, ela faz muito bem. Tá, mas e se o vírus realmente entrar e nós não estivermos preparados? Como já vimos, a reprodução do vírus interfere na nossa síntese de proteínas e na função de nossas células como um todo. Nós temos as respostas imunes inata e adaptativa contra os vírus com o objetivo de bloquear a infecção e eliminar células infectadas. Então veja o ciclo da infecção. Ele dura mais ou menos 12 dias. E no começo temos a resposta inata, ou seja, a resposta imune que já está pronta para combater qualquer invasor que entrar no nosso corpo. E após isso, a imunidade adquirida, que é aquela que faz um reconhecimento do vírus e atua de forma mais específica. E por ela ser mais específica, ela demora um pouco mais para atuar. E lembrando, a vacina é uma antecipação da resposta imune específica, ou seja, assim que o vírus entrar no nosso corpo, todos os anticorpos já estão prontos para atacar e aí não vai ter nenhuma chance para o vírus habitar as nossas células. Mas os vírus ainda podem sofrer mutações para que o nosso sistema imune não consiga encontrá-los dentro do nosso corpo. Isso ocorre devido à recombinação genética. Por exemplo,
A pandemia de H1N1 de 2009 foi gerada pelo rearranjo de vírus em porcos, aves e humanos, que em seguida foram repassados a humanos. E como eram vírus novos, nós não tínhamos armas no nosso sistema imunológico para nos defender. As vias respiratórias são locais comuns de infecção. A pneumonia é uma infecção do pulmão que pode ser causada por vírus ou bactérias, que causam inflamação do parênquima pulmonar e acúmulo de exudato nas vias aéreas. Essa infecção inicia-se nos alvéolos e pode se disseminar para o interstício, o que causa prejuízo na membrana entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, que dificultam a troca gasosa e, consequentemente, causam a dispneia, ou seja, dificuldade para respirar. Nossos pulmões também possuem mecanismos específicos para tentar se defender. Os patógenos podem ser aprisionados por mudanças na direção do fluxo de ar nas vias aéreas superiores. A tosse pode impedir a entrada de partículas nas vias aéreas inferiores com o deslocamento abrupto de ar para fora dos pulmões. O epitélio respiratório ciliado também leva a camada de muco em direção à boca, para que esse muco leve as impurezas para fora. Nos alvéolos, nós temos agentes do sistema imune que atuam na resposta inflamatória e defendem contra infecções do trato respiratório inferior, como o macrófago alveolar, que ainda tenta impedir a entrada de corpos estranhos dentro dos nossos alvéolos. A deficiência em qualquer nível das defesas do hospedeiro aumentam o risco de desenvolver pneumonia. O tabagista, por exemplo, destrói os cílios, por isso ele tem um pigarro e também tem maiores chances de desenvolver problemas pulmonares. As manifestações clínicas da maioria dos pacientes com pneumonia são a febre, tosse, aumento da frequência respiratória e também da frequência cardíaca. E também pode aparecer infiltrado na radiografia de tórax, representando que tem algo nos alvéolos atrapalhando a respiração. A pneumonia geralmente acomete idosos e pessoas com alguma deficiência do sistema imunológico. Então, para ajudar no combate a infecções causadas por vírus, você deve cuidar muito bem da sua higiene, lavar sempre as mãos com água e sabão, passar álcool em gel quando possível e compartilhar esse vídeo, para que essa informação chegue a mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!